falar-vos sobre espécies invasoras. E a primeira coisa que é importante dizer quando falamos de espécies invasoras é, afinal, o que são espécies invasoras? Então, eu costumo dizer que é preciso uma mão para ser espécie invasora. 5 coisas. A primeira coisa é a espécie tem que vir de outro local do mundo, ou seja, tem que ser uma espécie exótica, uma espécie que foi introduzida no nosso país por uma razão qualquer, ou por acidente, ou de propósito. A segunda coisa é que essa espécie exótica tem que se conseguir multiplicar sozinha, ou seja, se for uma planta, por exemplo, tem que conseguir dar sementes ou dar pequenos fragmentos que depois dão outras plantas, tem que se conseguir reproduzir. Se for um animal, tem que conseguir, por exemplo, pôr ovos, ou ter filhotes de outra maneira, para se multiplicar sem a ajuda do homem. Ou seja, essa espécie exótica que veio de fora tem que se conseguir multiplicar, mas sem que o homem ajude nesse processo. Importa referir que há muitas espécies exóticas que, de facto, não vêm para se multiplicar. Portanto, essas são só exóticas, não são invasoras. Por exemplo, o que nós temos, as plantas que nós temos nos nossos jardins, as plantas que nós temos na nossa horta, as plantas que nós temos nos nossos pomares, muitas delas vieram de fora, são exóticas, mas são plantas que só dão novos indivíduos, novas plantas, quando o homem ajuda, quando nós as plantamos, quando nós as semeamos. E isso é exótico, não é ser invasor. Portanto, vamos lá retomar a nossa mão. São espécies exóticas que vêm de fora, que se multiplicam sozinhas, sem a ajuda do homem, e conseguem dar filhotes. Mais, além de virem de fora, de se multiplicarem sozinhas, sem a ajuda do homem, são espécies que conseguem afastar-se das plantas-mãe, dos indivíduos-mãe que foram inicialmente introduzidos pelo homem, de propósito ou por acidente. Ou seja, são, para ser uma espécie invasora, os indivíduos que foram plantados estão no sítio onde o homem os colocou, mas a planta não só, a espécie, eu vou falar de plantas porque estou a falar de plantas, não só se consegue multiplicar, como consegue afastar-se, criar maiores distâncias, ir-se dispersando, ir-se espalhando ao longo do território. E, portanto, este afastar-se dos indivíduos-mãe é o terceiro ponto. E vamos ao quarto. Normalmente são espécies que conseguem atingir grandes densidades, ou seja, muitos indivíduos por cada unidade de território. Por exemplo, muitos pés de uma árvore por metro quadrado ou por hectare. E, portanto, com esse aumentar da densidade, vem o quinto ponto. Ou seja, são espécies que normalmente causam impactos, alterações, efeitos e que são negativos, ou seja, vão prejudicar o ambiente. E não é só prejudicar o ambiente, podem também ter efeitos negativos, por exemplo, em termos de a saúde humana, quando são espécies que causam, por exemplo, alergias, cortes, outras doenças, toxicidade, ou podem ser impactos em termos de económicos, por exemplo, quando são espécies que prejudicam outras espécies, como é, por exemplo, o caso das pragas em agricultura ou em floresta, ou podem causar impactos, por exemplo, nas infraestruturas, nas estradas, nos caminhos de ferro, como acontece com várias plantas, como acontece, por exemplo, está a acontecer com a erva das pampas, ou com a sanguinária do Japão, ou com os pantalobos. Todas estas são espécies que, ao crescerem em sítios construídos pelo homem, causam impactos negativos a esse nível. Portanto, vamos lá retomar para recapitular
São espécies que vêm de fora, multiplicam-se sozinhas sem a ajuda do homem, conseguem se afastar das plantas-mãe, dos indivíduos-mãe, têm grandes densidades e com isto causam impactos. E nós só chamamos de espécies invasoras às espécies que cumprem estes 5 pontos. Ou seja, vamos lá pensar, há várias espécies que nós conhecemos. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a laranjeira, ou a nespreira, ou o tomateiro. São tudo espécies que vieram de fora. São espécies exóticas. Mas será que nós as vemos a multiplicarem-se, a afastarem-se das plantas que temos no pomar ou na horta? Não vemos essas plantas espalharem-se. Então, essas plantas são exóticas, sim senhora, vieram de outro sítio qualquer do mundo, mas como não se espalham sozinhas, sem a ajuda do homem, não são espécies invasoras. E, portanto, quando vemos uma planta, quando vemos um animal, que estamos a pensar é nativo, ou seja, está cá, na região onde sempre existiu e não foi o homem que o transportou, ou é exótico, ou seja, uma espécie que foi trazida de fora para um novo território, ou é invasora. Queremos saber isto em relação a uma espécie. Então temos que pensar, será que cumpre os 5 pontos para poder ser invasora? Se não os cumprir, mesmo que seja uma espécie que nós não gostamos, mesmo que seja uma espécie que seja tóxica, mesmo que seja uma espécie que tenha um problema qualquer associado, uma polémica qualquer associada, se não cumpre os 5 pontos, não a podemos considerar como uma espécie invasora. E se chegamos aqui, e o quinto ponto de facto são os impactos, eu já falei de alguns impactos, acho que é importante também vermos esses impactos, ou seja, perceber um bocadinho que impactos é que elas fazem. Eu vou mostrar algumas imagens que podem ajudar. Vamos lá então ver alguns dos impactos das espécies invasoras. Aqui podemos ver um manto, um tapete de acácia de espigas. A acácia de espigas é uma espécie que vem da Austrália, foi introduzida em Portugal para fixar as areias e como ornamental, para enfeitar, e é uma planta que no nosso litoral, ou seja, na costa, de norte a sul do país, ocorre em muitos lugares desta forma, ou seja, fazendo tapetes assim todos seguidos, onde outras espécies não conseguem viver. Na verdade, estas áreas deviam ser assim, com plantas mais pequenas, com pequenas ervas, com arbustos, muito diferentes uns dos outros e que ocupavam e deixavam ver a areia. Mas a acácia de espigas está a tirar o espaço, a luz, os nutrientes e vai conseguindo alterar completamente estes habitats e tornando-os assim. E, portanto, elas constituem uma ameaça muito grave, não só ao funcionamento destes ecossistemas, mas também às outras espécies que deviam viver ali e cujo espaço foi roubado. Por outro lado, podemos ver aqui outro exemplo, elas também promovem muitos impactos nos serviços dos ecossistemas. O que é isto dos serviços dos ecossistemas? São, no fundo, aqueles serviços, aquelas funções que a natureza nos dá, a nós homens, sem que cobre nada por isso, mas sem os quais nós não podemos de facto viver. Vamos ver aqui um exemplo. Isto é uma fotografia do Rio Mondego. O Rio Mondego aqui perto de nós. Este Rio Mondego está completamente coberto por jacinto de água. O jacinto de água é uma planta que vem da América do Sul, da Amazónia, e que está a invadir não só em Portugal, mas em muitos países do mundo, infelizmente, e é uma planta que consegue fazer isto, tapar completamente os rios, os cursos de água, as pateiras, as lagoas. E isto quer dizer que as algas não vivem, que as outras plantas aquáticas não vivem, que mesmo os animais, os peixes, outros grupos de animais podem não viver por causa da ocupação do jacinto de água nestas áreas. E isto traz impactos muito graves para o homem, porque deixa de conseguir usar a água, deixa de ter água de qualidade, deixa de conseguir usar a água para a rega, para navegar, para desportos náuticos, para beber, e a qualidade da água é colocada em risco. E como todos sabemos, sem água nós não vivemos, ou seja, de facto, este é um exemplo de uma planta invasora que traz impactos nos serviços de ecossistemas muito, muito significativos. Podemos pensar noutros impactos, por exemplo, a acácia Austrália,
é outra acácia, que também vem da Austrália, como a que eu falei há bocadinho, a acácia de espigas, e que são espécies que são pirófitos. O que é que isto quer dizer? São espécies que estão adaptadas ao fogo e que conseguem, depois do fogo, conseguir regenerar, ou, neste caso, podem germinar e ocupam o território de uma forma muito rápida, porque são facilitadas pelo fogo. Por outro lado, o próprio fogo que depois as queima também é diferente, porque elas têm características diferentes das outras espécies que podiam lá estar. E este é um exemplo também aqui bem perto, na Serra da Boa Viagem, na Figueira da Foz, onde ainda se vêem aqui os pinheiros queimados e a acácia Austrália completamente ocupou tudo e já tapa quase uma pessoa, poucos meses depois do fogo. E, portanto, elas estão muito interrelacionadas com o fogo. Várias espécies, as acácias, as áqueas fazem a mesma coisa. E falando das áqueas, aqui está uma áquea, uma planta que muitos de nós não conhecemos, mas que também está aqui bem pertinho de nós. Há muito na Serra da Lousã, há muito ali à beira da autoestrada, há muito no Parque Industrial, portanto está aqui perto de nós, vem da Austrália também, tem estes espinhos assim muito robustos, muito grossos, e que eu costumo descrever como arame farpado. É arame farpado ao vivo. E de facto foi colocada em Portugal, foi introduzida em Portugal, para fazer separações entre terrenos. E esta espécie tem este aspecto assim, tão picante, e de facto impede que os animais se movimentem nas zonas onde ela ocupa, onde ela invade. E está também muito relacionada com o fogo. Relacionada de uma maneira diferente, porque ao contrário das acácias, que as sementes caem ao solo e germinam depois do fogo, estas áqueas mantêm os frutos agarrados a si, não abrem, as sementes não saem, eles ficam lá agarradinhos à planta anos e anos e anos, e quando o fogo as queima, elas nessa altura abrem os frutos todos, dispersam as sementes, lançam as sementes e invadem tudo à volta. Essas sementes a seguir germinam e fazem tapetes de áquea por todo o lado. Também tem muitos impactos em termos do dinheiro, em termos económicos, por exemplo, quando são espécies que invadem debaixo de áreas cultivadas, áreas que o homem está a gerir, a cultivar para ter madeira, ou para ter alimentos, ou para ter forragem para os animais, e portanto aí torna-se um problema grave em termos económicos e neste caso em termos da produtividade, ou seja, da produção das outras espécies. Isto é um exemplo, por exemplo, do outro, da acácia de espigas, que está aqui por baixo de uma área florestal plantada, que neste caso tem pinheiros e eucaliptos. Também tem impactos económicos muito significativos por causa das ações de controle, ou seja, cortar as espécies invasoras, arrancar as espécies invasoras, utilizar químico para controlar as espécies invasoras, são operações que normalmente são muito caras e isto faz com que tenham impactos económicos muito, muito assinaláveis. Também, e temos que referir aqui um outro caso, que é os problemas que estas espécies causam à saúde humana, à nossa saúde. E esta é a erva das pampas, que aparece também aqui muito, em Condeixa, aqui à volta, de Caminho de Coimbra, isto é uma fotografia a Caminho de Coimbra, ela tem estes penachos grandes e o pólen desta planta faz muitas alergias nas pessoas. E, portanto, é uma espécie que tem impactos em termos da nossa saúde. E há várias outras espécies que fazem o mesmo. Ok? E só para terminar, chamo só aqui a atenção este boneco que eu acho muito interessante, muito engraçado e que nos faz perceber que se as espécies invasoras são de facto uma das principais ameaças à biodiversidade, foi o primeiro impacto que eu referi. O que é isto de biodiversidade e que importância é que isto tem? Então vamos lá ver. Houve um estudo com cientistas, especialistas de todo o mundo, que o ano passado, em 2019, chegou à conclusão que as espécies invasoras são a quinta causa de perda de biodiversidade a nível do mundo todo, a nível global. Então, que importância é que isto terá? Então vamos ver. Estamos nós aqui, estão a ver aqui, faz de conta que estas casinhas são Condeixa. Nós estamos muito preocupados com o Covid-19. Toda a gente já ouviu falar do Covid-19 e sabe e percebe bem
o impacto que teve nas nossas vidas. Mas esta onda do Covid-19 que nos assusta tanto está aqui com uma onda mais pequenina. Na verdade, a recessão, ou seja, os impactos, as famílias que ficaram com os pais desempregados, as famílias que ficaram com sérias dificuldades para conseguir alimentos, e todos os impactos para as pessoas, a recessão económica que veio associada a este Covid, é de facto uma onda maior que nos ameaça. Por cima desta onda há as alterações climáticas, que eu acho que todos vocês já ouviram falar. As alterações climáticas, estas coisas que estão a mudar nas temperaturas do mundo, nos grandes catástrofes naturais, nas grandes tempestades, nas alterações das estações, estas alterações climáticas que estão a ocorrer por causa da nossa ação, são de facto uma onda muito maior do que o Covid e do que a recessão que vem atrás dele. E depois há uma onda que está por cima de tudo, a onda que nos ameaça mais. E essa ameaça é o colapso, a perda da biodiversidade, ou seja, de toda a diversidade, as espécies diferentes. Todos os animais, todas as plantas, os fungos, as bactérias, todos os seres vivos, diferentes uns dos outros, em quantidades diferentes umas das outras, tudo isso dá a biodiversidade e ela está a ser ameaçada. Nós temos muitas espécies hoje em dia que estão a desaparecer e isto tudo, estas espécies a desaparecer, estas espécies que podem ser vitais para nós nos alimentarmos, para nós termos medicamentos, para nós termos tantas coisas que usamos, não é? E que vêm das espécies, isto é a maior ameaça a nós mesmos. E nós às vezes não temos sequer consciência disso, ok? E agora acho que é tempo de nós conhecermos um pouco as espécies invasoras, neste caso as plantas invasoras, que nós vemos aqui ao pé de nós, em Condeixa. E para isso eu tenho uns convidados especiais que vos vão mostrá-las e falar-vos um pouco delas. Esta planta invasora chama-se mimosa e vem da Austrália. E solta muitas sementes que duram vários anos e os incêndios ajudam a germinar. Estas plantas, quando cortadas, rebentam, o que significa que elas voltam a crescer, o que exige que estas plantas tenham de ser primeiro descascadas por baixo no tronco até ao chão. E assim, depois de algum tempo, meses ou se calhar até antes, se for muito grande, se possa ser cortada. Mas atenção, não confundam o nome desta planta com o do leite de... Nestas zonas tem muitas acácias, chamam-se acaciais. Então, como podem ver, são zonas que podem ser bastante grandes. Neste sítio aqui ainda não há acácias com troncos muito grandes, portanto não dá muito bem para descascar. Esta é outra planta invasora que se chama cana. É muito comum em Condeixa e espalha-se muitas vezes. E a maior parte das pessoas conhecem. Elas não deixam o crescimento das outras plantas se estiverem perto. Tem cerca de 5 metros de altura. Esta planta tem rizomas bastante fortes, como podem ver aqui, que por causa disso, quando são cortadas, podem crescer bastante depois de cortadas e multiplicar-se e espalharem-se por todo o lado, o que facilita a sua multiplicação. Depois, em poucas semanas, como podem ver, estas plantas, cortadas a 3, 4 semanas, ficaram logo assim e podem passar em menos de uma semana ou algumas semanas, deste tamanho para este. O que significa que é muito rápido a crescer, o que dificulta a sua
eliminação. Não é possível eliminá-la por completo, mas é possível contê-la. E, atenção, não confundam as canas com os caniços, que são plantas nativas, não são invasoras. Os caniços são mais finos do que as canas. Portanto, atenção, não arranquem os caniços, mas as canas sim. Esta planta chama-se cortadéria ou erva das pampas. Ela é nativa da América do Sul. O nome cortadéria foi muito bem dado, pois estas folhas, se passadas com muita força, podem cortar bastante. O sistema de reprodução desta planta é por sementes, que são muito pequenas, chegam a ser milhões. Mesmo que não se multipliquem muito, sendo tantas e espalhando-se até tão longe, é muito fácil de se espalharem por toda a parte. Existe um programa bastante bom que é Life Stop Cortadérias. É um programa que é para parar as cortadérias e acho que é com portugueses, franceses e espanhóis. Pode chegar a ter 3 metros, perto disso. E é bastante, está bastante multiplicada porque onde deixa está por toda a parte. Nesta parte aqui não está tanto, mas se for perto do Intermarché, lá aparecem bastantes. Estas plantas invasoras chamam-se azedas e são comuns em Condeixano. Elas reproduzem com bulbos que estão debaixo da terra e germinam. E vêm da África do Sul. E estão em todo lado e em muita quantia por Condeixa. Então agora que já vimos algumas das plantas invasoras que podemos encontrar aqui em Condeixa, perto de nós, vamos ver o desafio que eu tenho para vocês. E será que estão à altura? Vamos ver. Então eu vou-vos mostrar aqui os desafios invasoras.pt. Estes desafios têm várias coisas diferentes. Eu acho que vocês não têm que os fazer a todos. Vou passar só rapidamente. Nós temos um primeiro desafio, que é mapear, ou seja, pôr as invasoras no mapa. Temos outro desafio que segue as plantas invasoras ao longo do tempo, é tirar fotografias ao longo do tempo. Temos outro desafio que é detectar plantas invasoras que ainda há pouquinho. E depois temos 2 desafios que eu acho que são os vossos desafios. Os desafios que podem ser mais certos para vocês. E são divulgar e atuar. Ou seja, são falar sobre as invasoras e controlar as invasoras, eliminar as invasoras, remover as invasoras. E estes 2 desafios podem se juntar num que é um desafio do Stop Cortadéria, que o Matias vos falou há pouco, que pretende fazer os municípios livres de cortadéria. Ou seja, neste caso particular, que estamos aqui em Condeixa, será que nós conseguimos todos juntos fazer Condeixa livre da cortadéria ou da erva das pampas? Eu vou deixar isto aqui. Está aqui o link que vocês podem ver aqui em baixo. Se quiserem mais informação, podem sempre falar comigo se quiserem mais informação. Mas agora o que eu vou fazer é explicar-vos um bocadinho o que é este desafio. Só para terminar, ok? Este desafio de Condeixa livre de espécie de cortadéria, da erva das pampas, aqueles penachos grandes que nós vimos ali há pouquinho. Então o que eu vos desafio é, todos vocês, acho eu, moram algures em Condeixa. Em Condeixa ou numa das aldeias à volta de Condeixa. Quase todos devem viver no concelho de Condeixa. Já falaram de concelhos. Uns se calhar já falaram, outros ainda não falaram.
Então o que eu gostava de vos desafiar era que cada um na sua aldeia, na sua urbanização, nos sítios que vai visitar, quando vai visitar os avós, quando anda com os pais de carro entre a escola e a vossa casa, quando se mexem por aí, estarem atentos e verem se encontram ou não a erva das pampas, a cortadéria, ok? E depois só têm que pedir ajuda. Eu diria pedir ajuda às vossas professoras, aos vossos professores, para colocarem as cortadérias que viram, apontam, se a viram em Condeixa, se a viram no Avenal, se a viram, onde é que a viram? E colocam-nas num mapa. Para quê? Para fazerem um mapa da cortadéria, da erva das pampas que há aqui em Condeixa. Isto é a parte de mapear. Depois, podem fazer, que eu acho que era muito, muito interessante, podem fazer uma carta para a nossa Câmara Municipal de Condeixa Nova a pedir ajuda. A pedir ajuda para conseguirem remover, controlar, eliminar as cortadérias, as ervas das pampas que nós temos no nosso município. Ora, se a Câmara vos responder e vos ajudar, e eu acredito muito bem que o fará, nós podemos todos juntos livrar o nosso município, Condeixa Nova, da erva das pampas, da cortadéria. O que dizem? Posso contar com a vossa ajuda? Eu acho que todos juntos, vocês, as vossas professoras, a Câmara Municipal, eu ajudo no que for possível, todos juntos eu acho que nós conseguimos livrar, tornar o nosso município livre de erva das pampas, ok? Está combinado? Então, adeus, até breve, dê-me notícias!